Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de serviços públicos. Quero estar marcando com vocês disposições muito importantes da Lei 8987, a iniciar pelo parágrafo 3º, desculpe, pelo artigo 3º, pelo artigo 4º e artigo 5º. Olha na tela comigo. Você vai marcar o artigo 3º, que vai dizer que as concessões e permissões devem ser fiscalizadas pelo poder concedente responsável e que os usuários deverão cooperar nesta fiscalização. Principalmente isso aqui, ó, as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável. Aqui está a imposição, a obrigação de fiscalização do serviço pelo poder concedente. O artigo 4º diz que a concessão, precedida ou não de obra pública, qualquer uma das concessões, ó, a concessão será formalizada mediante contrato de concessão, que deverá observar os termos desta lei, as normas pertinentes e o edital de licitação. Professor, por que está dizendo aqui que a concessão e não a permissão será formalizada mediante contrato? Agora você vai marcar aí, vai colocar um vide. Neste artigo 4º, você vai colocar o seguinte vide. Você vai colocar aqui, pessoal, o vide art. 40. Olha só o artigo 40. Das permissões. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão. Sabe aquele contrato de adesão do consumidor? Sim, é este aqui, ó. Ó, passa traço simples embaixo. Mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto a precariedade e revogabilidade unilateral pelo poder concedente. Por favor, traço simples de baixo e marca texto piscante. Não esqueça, contrato de permissão é precário, é temporário e poderá ser revogado por razões de interesse público devidamente justificadas a qualquer momento pelo poder concedente. Tem que ter motivação, obviamente. Ele vai ter que motivar quais são essas razões de interesse público, mas pode revogar. Então, por isso que aqui, neste artigo 4º, você já colocou um vide art. 40. Para você saber que falou em contrato de permissão, está lá. E vocês viram que deve dizer exatamente a mesma coisa. Observar os termos desta lei, das normas pertinentes do edital de licitação. Marca o artigo 5º. O poder concedente publicará previamente ao edital de licitação ato justificando a conveniência da outorga da concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Então, isso aqui não é nem outorga, aqui seria delegação, é erro técnico de redação legislativa. Concessão ou permissão mediante delegação. Beleza? Artigo 6º, princípios do serviço público. Ó. Aqui está o que é o serviço adequado. É obrigação de toda concessionária e permissionária de serviço público prestar um serviço adequado. O parágrafo 1º, que vai ter um marca-texto piscante seu, trata de todos os princípios do serviço público. Princípios do serviço público. Olha comigo. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Quais são as normas pertinentes? Lembre deste professor falando, isso não está aqui na Lei 8987. Toda a concessão de serviço público possui uma lei específica tratando daquela concessão. Por exemplo, Lei Municipal número 123 versa sobre a concessão de serviço público de transporte coletivo.
Lei número 1234 versa sobre serviço público de funerário. Serviço público funerário do município. Está sujeito ao poder de polícia municipal. Deixa eu abrir uma lei só para mostrar para vocês que lei específica é esta. Olha só, vamos pegar aqui uma lei. Vou pegar essa aqui, ó, apenas para dar um exemplo aqui. Abrir aqui uma lei. Vocês vão ver agora aqui, ó. Essa aqui dá certinho para vocês conseguirem enxergar. Olha na tela comigo, apenas para você ver um exemplo. Olha aqui, ó. Lei número 1610 de 23 de dezembro de 2021, ó. Prefeitura de Barra do Sul, um município, ó. Ementa, dispõe sobre o serviço funerário, Central de Serviços Funerários e Administração de Cemitérios no município de Balneário, Barra do Sul e da outras providências, ó. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência e Bem-Estar, será responsável pela gestão dos serviços funerários central, será responsável pela fiscalização dos mesmos. Vai dizer que vai ser por concessão, quer ver? O serviço funerário no município que tem caráter público, é um serviço público e ele é essencial, compreende as seguintes atividades. Vai ter aqui, ó, caráter obrigatório, preparação de cadáveres, venda de não sei o que, caráter facultativo. Os serviços terão caráter de exclusividade. Então, olha aqui, ó, a lei municipal diz que é exclusividade. Vamos ver qual vai ser o regime. Obedecerá ao disposto nesta lei. Serviço adequado. Olha aqui, ó. Serviço adequado que satisfaz condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança. Tudo que está lá no artigo 6º, parágrafo 1º, ó. O usuário do serviço funerário, a família, fica proibida a representação. Vamos ver se vai ser instituída. Opa, permissão, ó. A permissionária autorizada pelo Central de Serviço para a prestação de serviço público em determinado caso deve auxiliar os familiares enlutados. Então aqui o regime está dizendo que é permissão, ó. A permissão será outorgada a empresas. Viram? Permissão. Deixa eu pegar uma lei aqui de transporte coletivo urbano, rapidinho para você ver. Lei municipal. Pegar uma rápido aqui para nós pegarmos aqui uma lei. Rapidinho para a gente tá pegando aqui. Ó. Olha só. Vamos pegar uma aqui do município de Itu, apenas para vocês terem um exemplo. Tá todo cheio de esse site aqui, mas ó, Lei 2310 de 2021. Dispõe sobre as normas gerais do sistema de transporte público coletivo no município da Estância Turística de Itu. Autoriza sua delegação por concessão e dá outras providências. Veja, tem uma lei instituindo, e esta lei vai dizer, ó, da concessão do serviço de transporte coletivo urbano. Fica o município da Estância de Itu autorizado a conceder o serviço de transporte público coletivo do município por meio de amplo processo licitatório na modalidade concorrência pelo prazo de até 15 anos. Olha aqui o prazo de duração. Aqui é 15. Eu disse que pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25, pode ser 12. O poder público vai estabelecer nesta lei municipal. Cada concessão vai ter uma lei tratando. Então, quando fala aqui nessa questão de que estarão previstas aqui, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes é a lei local. Para concessão, tem que ter uma lei instituindo a concessão. Para permissão, basta ter uma autorização legislativa, uma lei com um único artigo. Está autorizado o município a estabelecer permissões de serviço público para o serviço tal. Vocês viram ali o cemitério. Já a concessão tem que ter a instituição via lei. Olha os princípios. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade. Um serviço público só é público se ele não for esporádico, se ele for regular. O que é você fazer um curso regular? Você seguir o meu cronograma, você assistir as aulas regularmente, você não assistir uma lá de vez em quando, hoje tem uma folga, vou assistir. Regularidade.
tem a ver com a não interrupção, ele é irmão do princípio da continuidade. Um serviço regular é aquele que não é prestado só lá de vez em quando, ele tem uma regularidade. Continuidade. O serviço público não pode parar, ele não pode ser interrompido, ele é contínuo. Aí você vai colocar um vídeo, olha só. Vai colocar um vídeo. Veja comigo esta lei aqui, ó. Lei 7783 de 89 dispõe sobre exercício do direito de greve, define as atividades essenciais. Olhe comigo. Veja comigo essa disposição aqui, para você ter especificamente, ó. Artigo 10. São considerados serviços ou atividades essenciais, ó, serviços essenciais, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia, assistência médica hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, funerários, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, compensação bancária, atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral da Previdência Social, atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização de impedimento físico, mental, outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal, atividades portuárias. Olhe aqui comigo o artigo 11 que você vai marcar. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Aqui, olha só, nesse artigo 6º, parágrafo 1º, você vai colocar vide art. 10 e 11 da Lei 7783, que é justamente para você demonstrar a continuidade do serviço público. O serviço público não pode ser interrompido, ele não pode parar. Por isso há uma restrição, inclusive, ao direito de greve desses serviços públicos considerados essenciais, aqueles ali. Observe o que não caracteriza a descontinuidade do serviço. Vai estar aqui no parágrafo 3º. Marca texto nele. Por isso eu digo, nunca vá com emoção no caput sem olhar os parágrafos. O parágrafo sempre trará uma explicação, uma complementação, uma exclusão. Olha aqui a exclusão, ó. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência. Situação de emergência. Deu um temporal, derrubou os postes de luz, rebentou os fios. Não se configura interrupção em situação de emergência. Ou após aviso prévio, aquele desligamento programado com aviso prévio para manutenção. Quando? Motivada por razões de ordem técnica, manutenção técnica programada, ou de segurança das instalações. E, marca texto piscante, por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. O cara que não pagou a conta de luz, a conta de água, vai lá e vai cortar o serviço dele. E não configura descontinuidade do serviço. Agora, você nunca pode ir com fome ao pote só ir direto para o parágrafo 3º. Pode cortar. Olha as condições no parágrafo 4º. A interrupção do serviço, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º, por falta de pagamento, não poderá iniciar-se na sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. E preste atenção aqui, porque se houver corte de água, corte de energia elétrica, num domingo, num feriado, caberá mandado de segurança. E não vai se aplicar essa disposição aqui do artigo 5º, olha só. Lei 12.016, olha aqui, ó.
disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. Aí você vem para o artigo 5º, não, esse aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. Não cabe, mas contra o quê? Passa marca-texto piscante, atos de gestão comercial. E coloca aí, vide art. 6º, parágrafo 4º da Lei 8987. Porque aquilo ali não é ato de gestão. Portanto, cabe mandado de segurança. Se acontecer essa situação aqui, é possível mandado de segurança. Veja o seguinte exemplo. O cara pagou todas as contas. Ele tem todas as contas pagas. A concessionária foi lá e cortou a energia elétrica dele. Esse aqui, ó, inadimplemento de usuário. Ele constitui a prova documental com todas as contas da sua vida paga, grampeia na petição inicial e cabe mandado de segurança, porque aquela autoridade, considerada autoridade coatora, porque está fazendo o papel do poder público, aquele diretor da concessionária, diretor da concessionária, está cometendo um ato coator por ilegalidade. Eu tenho tudo pago e ele está cortando a minha água, cortando a minha luz por inadimplemento. Ele está agindo de modo ilegal. Agora, eu estou devendo. Fui lá na concessionária e pedi para parcelar. E a concessionária disse, não vou parcelar. Aí não cabe mandado de segurança porque é ato de gestão comercial. Quem decide se parcela ou não parcela é a concessionária. Mesma coisa aqui. Olha só. A concessionária foi lá e cortou a energia elétrica do cara, mesmo devendo, cortou na sexta-feira, agiu com ilegalidade flagrante, porque não pode. Cabe mandado de segurança para quê? Para determinar que a concessionária restabeleça a ligação de energia elétrica. Ponto. No outro dia, lá na segunda-feira, ela pode cortar. Aí passou sábado, domingo, segunda, ela puf, cortou. Aí ela agiu dentro da lei. Então cabe mandado de segurança para isso. Agora, o cara foi lá negociar, ó, tá bem, eu vou pagar, mas eu só posso parcelado. Parcela? Não! Então eu vou entrar com mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança porque é ato de gestão comercial. Todos têm que lembrar dessa diferença aqui e tem que lembrar desse parágrafo 3º e deste parágrafo 4º. Beleza, gente? Então, continuidade. Eficiência. O serviço público tem que ser eficiente, tem que prestar o melhor serviço com o preço adequado ao usuário. Isso é eficiência. Um serviço público eficiente que entregue o melhor serviço para o usuário pelo menor preço. Segurança. O serviço público tem que ser seguro, não pode colocar em risco a segurança tanto de usuários quanto não usuários do serviço público. Olha só, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vou abrir ele para que nós venhamos marcar. Artigo 37, parágrafo 6º. Na tela para você está aqui. Olha só, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, traço simples debaixo desse terceiros. Quem é terceiro? Tanto aquele que está usando o serviço público quanto aquele que não está usando o serviço público. O STF já fixou tese de repercussão geral dizendo que as concessionárias de serviços públicos são responsáveis pelos danos causados tanto aos usuários quanto aos não usuários. E você sempre fundamentará com base em 2 dispositivos. Nunca um só. Sempre 2 juntos, sob pena de não pontuar. Presta atenção. Você vai fundamentar com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e no artigo 25 da Lei 8987. Olha isso, artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados
ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, que são os não usuários. Aquele cara que vinha passando na calçada, caminhando, vem um ônibus desgovernado e passa por cima dele. Poder concedente, usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue esta responsabilidade. Sempre, artigo 37, parágrafo 6º e artigo 25. Lá no 37, parágrafo 6º, você vai colocar vide art. 25 da Lei 8987. Aqui no artigo 25 da Lei 8987, você vai botar vide art. 37, parágrafo 6º da CF, para você lembrar disso, ok? Atualidade. O serviço público tem que ser atual, tem que empregar os meios mais atuais e modernos disponíveis no mercado. Se tiver ônibus poluentes, ônibus sucateados, fere o princípio da atualidade, que está aqui no parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento, das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. Passa marca-texto aqui e aqui está a atualidade. Generalidade. Um serviço público só é público se ele for geral, se ele for disponível para toda a população. Transporte coletivo urbano, está lá o ônibus. Você pode até não usar, você pode preferir ir de Uber, você pode preferir ir de bicicleta, ir de a pé, ir no teu carro, mas se você precisar, está lá aberto para você, você não pode ser privado de utilizar. Se você for privado de utilizar, ele não é público, ele é privado. Por isso ele é público. Generalidade. Cortesia. O serviço público tem que oferecer um atendimento cortês aos usuários. Todos têm direito a ser atendidos com cortesia no serviço público. E modicidade das tarifas. Preste atenção. Modicidade das tarifas não tem a ver com moda. Não tem a ver com modernidade. Modicidade tem a ver com módico. Módico. Preços acessíveis à população, de modo que não impeça a população de ter acesso àquele serviço. Aí você vai botar um vide. Qual vide você vai colocar? Coloca vide art. 11, que são as fontes alternativas de receitas. Olha o que diz o artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Passa traço simples aqui. Isso caiu no meu 6º exame de ordem como questão discursiva. O que está dizendo aqui? Aquelas placas no fundo do ônibus, faça a mentoria bisurada com o professor Felipe, né? Aquela placa publicitária lá é fonte alternativa de receita. O ônibus, a empresa de ônibus só pode colocar se tiver prevista no edital e no contrato. Aquelas placas publicitárias, quando você está chegando no pedágio, você olha no lado direito, né? Tem aquela placona grande, assim, daquelas telefonias de celular, e no lado tem uma placa com a foto do professor Felipe, né? Faça a mentoria bisurada para passar na OAB. Aquela placa para ser colocada ali é uma fonte alternativa de receita. Só pode se estiver previsto no edital e no contrato. Ok? Presta atenção. Aqui neste parágrafo 1º tem um outro princípio que não está aqui. Não está. Que é o princípio da transparência. Transparência. Então você vai botar um vide nele aí. Você vai colocar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Você vai colocar vide art. 9º, parágrafo 5º. Vide art. 9º, parágrafo 5º. Princípio da transparência. A concessionária deverá divulgar em seu site eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Isso é princípio da transparência. O princípio da transparência também vem na Lei 13.460. Esta lei
13.460 de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública, traz o princípio da transparência e é aplicada de modo subsidiário às concessões. Olha só, serviço concedido ou permitido, Lei 8987. Serviço prestado diretamente pelo poder público. Direitos dos usuários estão aonde? Lei 13.460. Lembra que o artigo 175 da Constituição diz que o serviço público será prestado diretamente pelo poder público ou através de concessão ou permissão? Sendo permissão e concessão, Lei 8987. Sendo diretamente pelo poder público, os direitos dos usuários estão aqui na Lei 13.460. Agora, preste atenção porque veja comigo o que vai dizer nesta lei. Olha só. Parágrafo 3º. Artigo 1º, parágrafo 3º. Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta lei aos serviços públicos prestados por particular. Então, esta lei 13.460, que é a lei dos direitos dos usuários do serviço público, se cair alguma coisa falando em direito de usuário de serviço público prestado diretamente pelo poder público, é aqui, esta lei 13.460. Agora, olha só, você já passou o marca-texto aqui. Artigo 1º, parágrafo 3º. Aplica-se subsidiariamente às concessões e permissões. E aí nós vamos ter o princípio da transparência. Olha só, que você vai botar um vide. Vide artigo 4º. Lá, no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, você vai colocar vide art. 4º da Lei 13.460. Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, serviço adequado, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Veja que o único que não está aqui é a transparência. Por isso, se cair alguma coisa referente à transparência, você vai fundamentar lá com o dever da concessionária de colocar no seu site o valor da tarifa e também aqui com base no artigo 4º, que vai se aplicar subsidiariamente. Por quê? Porque lá não tem. Como lá não tem, você vai estar fundamentando com base nesse dispositivo. Beleza? Gente, nesse bloco ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na sequência para continuarmos vendo as disposições referentes a serviços públicos.